e no nome daquele que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor da igreja, aqui chegamos e daqui prosseguiremos para alcançar aquilo para o qual nós fomos conquistados. Pai, nós declaramos o ano de 2023, neste 1º de janeiro, um ano, Senhor, de sobrenaturalidade, um ano, Senhor, onde nós seremos forjados na palavra, um ano, Senhor, onde nós seremos forjados no poder, um ano, Senhor, onde a multiforme graça e sabedoria de Deus haverá de cair sobre a cada vida aqui, como a chuva cai sobre a terra, assim será sobre a tua vida. Declaramos em o nome de Jesus a abertura de um ano extraordinário e sobrenatural sobre esta casa, sobre a tua casa, sobre tudo que repousar as tuas mãos, sobre toda a tua descendência, para a glória do nome de Jesus. E se você crê, expresse a sua fé agora, expresse o seu querer, expresse o seu entusiasmo, porque Ele é aquele que faz tudo novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, nessa mesma atmosfera, este ano nós não fizemos aquele culto da virada do dia 31. Mas no próximo ano, aliás, nesse ano vai ter, viu? Em nome de Jesus. Eu confesso que eu fiquei com saudade. Mas enfim, deixa para lá. Então, eu queria que você gastasse os próximos 5 minutos num lindo momento de compartilhar palavras cheias de Deus com vida de irmãos e irmãs aqui nessa noite, onde você vai sair do seu lugar, vai dar um abraço a essa pessoa e vai proclamar, profetizar sobre ela para esse ano de 2023. Vamos lá, saia do seu lugar, em meio à adoração, vamos transformar esse ambiente num ambiente onde nós vamos estar compartilhando da mesma graça que nos alcançou. Aleluia, muitas pessoas que você não viu. Vamos lá, saia do seu lugar, não espere ninguém chegando até você, vai até onde alguém está e compartilha ali a graça de Deus que veio sobre você e preservou a você e preservará todos os dias da sua história.
glória. Aleluia. Se você já deu aí uns 32 abraços, pode ir aí tomando o seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. E aí então, em casa, a família, os amigos reunidos, como é que foi? Foi tudo bem? Tudo bem aí, gente? Aleluia. Muito churrasco? Ah, sim, né? Parece que ficou faltando carvão na região. Mas é sério, eu estava... Foi quando isso? Na sexta-feira? Acho que foi a sexta-feira agora. Não, foi sábado. Foi sábado. E eu fui naquele supermercado novo que abriu. Não vou fazer propaganda, né? Mas enfim, você já deve saber qual é. Ali na Avenida Santa Cruz. E eu estava antes lendo um noticiário. Amanhã, uma mensagem. E informando que no mês de janeiro teríamos... novamente a bandeira chamada bandeira verde, né? Ou seja, a não cobrança de taxa sobre o consumo da energia. Porque já são 9 anos que no mês de dezembro, né, final de dezembro e dezembro inteiro, chuvas têm mantido os reservatórios, obrigado, cheios. Irmãos, chuvas sobre a terra é um sinal da bênção e do favor de Deus. Vocês sabiam disso? O Senhor declara isso lá em Deuteronômio, nas bênçãos e maldições, né? E Ele declara que Ele reteria as chuvas por causa da desobediência do povo. Claro que nós somos uma nação ainda que não tem caminhado dentro da expectativa daquilo que nós imaginaríamos como uma nação que se volta e que se curva para o Senhor. Mas eu creio, por causa dos muitos Elias que Deus tem levantado na nossa geração, Deus tem feito cair chuva dos céus. E a minha oração junto com você, eu creio, amém, amados? É que esse ano de 2023 seja um ano de bênçãos do Senhor sobre a nossa nação. Apesar de todas as possibilidades, os prognósticos nem sempre tão favoráveis para o ano de 2023, nós cremos que Deus fará diferença, eu guardo isso no meu coração, entre a terra de Gósen e todo o Egito. Amém? E então eu estava vendo, né, ouvindo aquela notícia. E você sabe, a chuva ela é necessária para que a terra produza. A terra produza. O Brasil hoje é um dos celeiros de alimentos do mundo, de grãos. Isso é algo natural. Isso é algo que, a princípio, só diz respeito à plantação, colheita e economia. Mas eu quero crer, junto com aqueles que creem nesta noite aqui, que assim será também os celeiros do reino de Deus sobre a nação brasileira. Que essa analogia de muitos e muitos grãos, e é claro, como consequência de chuvas, porque não há colheita sem chuvas. E se ano após ano se superam as marcas, é porque as chuvas têm caído de uma forma extraordinária. E eu estava naquele mercado e eu estava vendo muita gente mesmo, com os carrinhos bastante cheios. E uma ocasião eu conversando com alguém, esse alguém disse assim, sabe como nós avaliamos uma nação, a riqueza de uma nação? Assim, não. Ele falou assim, pelo lixo que essa nação produz. Interessante. Quando ele falou isso, no primeiro momento eu não entendi, depois ele prosseguiu. Ele disse, pelo aquilo que a gente encontra no lixo, a gente pode entender uma nação que é muito rica.
É claro que nem sempre aquilo que se encontra no lixo é apenas lixo, mas sim desperdício. Mas ainda assim revela a riqueza de uma nação. Que Deus seja misericordioso com o nosso Brasil. Que Deus seja favorável com a nossa nação. Este ano será um ano de intercessão, um ano de muitos enfrentamentos espirituais. Mas eu creio, irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. As nossas armas não são humanas, nossas armas não são naturais. As nossas armas são poderosas em Deus. E como igreja de Cristo Jesus, nós vamos continuar indo à frente, realizando aquilo para o qual nós fomos destinados a cumprir como nação brasileira. Hoje tomou posse o novo presidente da República, e a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todas as autoridades constituídas. E a minha oração nessa noite, e a nossa oração, levante a sua mão, por favor. Pai, nós oramos pelo governante que assumiu nesse dia o governo do nosso país. Senhor, nós abençoamos a sua administração, a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele, Senhor, seja um ciro nas tuas mãos, que ele cumpra, Senhor, aquilo para o qual o Senhor já designou. O Senhor governa sobre o Brasil, o Senhor governa sobre as nações, e nós, como igreja do Senhor Jesus, abençoamos, Senhor, para que nós, como povo de Deus, tenhamos paz e a liberdade para proclamar o teu reino sobre essa terra abençoada, sobre esse território extremamente lindo e grande, que é o território do Brasil. Nós abençoamos o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Está feito. Eu queria chamar as crianças, elas vão ministrar ao Senhor agora, e queria então que elas subissem aqui, ok? Boa noite, igreja. Enquanto as crianças se arrumam ali, eu queria falar um pouco sobre a canção que eles vão cantar. Eu queria a sua atenção um pouco. Eu sei que criança é muito mais interessante de olhar que eu, mas só um pouquinho da sua atenção. Eles vão cantar uma canção que eles vibraram muito em aprender. E a canção, nós vamos projetar a letra para você decorar e levar para a sua vida. Ela fala sobre dizer sim. E as crianças foram muito impactadas com essa canção. Os pais podem falar para vocês depois. Elas vibraram muito. E eu acho que elas, melhor do que isso, elas entenderam o que elas estavam cantando, né? E a canção fala sobre dizer sim para Deus. E nós falamos sobre vários personagens na palavra que disseram sim para Deus. E eles entenderam essa mensagem. E eu queria compartilhar com você. Para você também guardar, lembrando que muitas vezes a gente diz sim para Deus. Todos nós que estamos aqui dizemos sim para Deus algum dia. E Isaías também teve essa oportunidade de dizer sim para Deus, que diz assim no verso 8 do capítulo 6, em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar?
quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entendeu aquele chamado, como nós também estamos aqui, graças a Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, falando da oferta, né? Ele fala assim: agora, pois, completai a obra, a fim de que, como houve a forte disposição de realizá-la, seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com o que você possui. E eu quero aplicar essa palavra também a isso. Assim como houve, irmãos, uma disposição para ouvirmos a Deus e começarmos juntos aqui, que haja uma disposição para completar, para irmos até o final naquilo que já está nas nossas mãos. Não vamos ficar delegando, amém? Não vamos ficar passando para outros. Nós temos que ensinar, sim, aos novos a aprenderem conosco, os dons também serem postos em dia, mas não fique delegando, passando para o outro, passando para o outro. Mas, assim como houve uma disposição para iniciar, vamos completá-la com zelo. Amém? E você sabe o que Deus te entregou. Você sabe o que está na sua mão. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Amém? Amém. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Amém? Nossa referência. É difícil, mas é para pastorear? Pastoreai. É para profetizar? Profetiza. Entregue as palavras de Deus. É para ensinar? Ensina. É para evangelizar? Evangeliza. Vamos ensinar uns aos outros? Sim. Vamos passar e trazer crescimento aqui uns para os outros? Amém. Mas não delegue. Não passa para a mão do outro o que o Senhor te entregou. Amém? Amém. Porque no Senhor não houve sim e não. Ou começar e ficar no meio do caminho. Vamos até o final. Amém? Como houve zelo para começar, vamos até o final, naquilo que Deus nos entregou, sem amarelar. Amém? Então, diga assim. Vamos lá, crianças, louvar o Senhor? Só diz o não, são infelizes nas horas de aflição. Mas os que querem de Deus depender estão sempre prontos para logo sim dizer. Muitos desistem e não sabem crer, só acreditam no que se pode.
pela fé eu viver. Deus vai mandar e eu logo irei dizer. Sim, que palavra sim, que nos alegra sim. Se Cristo Mestre me der a ordem, vou dizer sim. Que palavra sim, que nos alegra sim. Pra meu Senhor eu direi sem medo sim. Digo sim, digo sim, digo sim. Amém, amém. Glória a Deus. Podem descer, crianças. Amém. A vida com Deus é um casamento. E em toda cerimônia de casamento tem o sim. É um momento mágico, né, do casamento. É aquele momento dos votos, onde os noivos dizem sim. A vida com Deus é assim também. É uma vida de sim para Deus. E, claro, não para as coisas que não têm a ver com Deus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças. Bom, vamos lá. Nós teremos nessa próxima terça-feira agora, é a nossa primeira terça-feira do ano. E eu creio que, assim como o culto de hoje, é um tempo de primícias, né? Primícias é a primeira parte, né? Jesus é as primícias, né, daqueles que ressuscitam, né? Então, Jesus ele se tornou o primeiro que ressuscitou. E porque ele se tornou o primeiro, nós também ressuscitamos com ele. E essas primícias também, elas falam daquilo que nós trazemos diante do Senhor, né? No caso, quando o povo de Israel trazia suas primícias ao templo, os primeiros frutos, eram os melhores frutos da colheita. E nessa terça-feira, como sendo a primeira terça-feira, nós vamos nos ajuntar aqui nesta casa para nós estarmos primeiro celebrando a ceia. A ceia vai ser nessa próxima terça-feira. E também nós vamos estar sendo ministrados por uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra é diante do trono de Deus. Eu queria que você estivesse gerando a expectativa, porque a palavra diz que um dia todos nós estaremos diante dele. E nós o veremos assim como ele o é. E nessa próxima terça-feira, vamos dar as nossas primícias de adoração, as nossas primícias nessa semana de intercessão, as primícias desse ato de celebrarmos também a nossa aliança com Cristo por meio da ceia. Então, eu queria convidar você a poder estarmos aqui em peso nessa próxima terça-feira, onde nós teremos esse momento assim muito especial, um momento de sermos tocados e ministrados para esse novo ano, debaixo dessa proclamação que vocês já estão vendo aí, está na tela. E essa proclamação é aquela que vai reger a nossa vida ao longo desse ano de 2023. E daqui a pouco eu vou falar de uma forma pormenorizada sobre ela e sobre aquilo que o Senhor certamente tem no contexto dela. Também eu quero destacar nessa noite que está conosco Davi, né? Davi, ele é filho de Antônio e de Vera. Quantos aqui conhecem Antônio e Vera e, por sua vez, certamente conhecem a Davi. Davi é um menino especial e não tem muita facilidade de deslocamento, de locomoção, mas, ai, que coisa linda hoje. É o primeiro domingo, então, do ano, né? Como uma primícia diante do Senhor, Davi está entre nós. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Amém.
Deus esteja abençoando a sua vida, Antônio, Vera, pais de Davi, e que Deus cubra vocês sempre, como tem feito até hoje, de graça, de sabedoria, de habilidade, para lidar no dia a dia, no cuidado do seu menino, do seu filho. Eu vou pedir ao presbitério, por favor, fique de pé e vão até lá onde o Davi está. Eu já pude estar lá hoje, orando por ele, abençoando ele. Eu queria que o presbitério também estivesse fazendo isso lá com Davi, enquanto nós prosseguimos aqui. Amém, amados? Deixa eu ver. Ok, eu também estou vendo aqui, né, chegando aqui como primícias também desse novo tempo, o Lucas e o Pedro. E o Lucas e Pedro trouxeram Felipe e Camila. Né? Fique de pé, por favor, vem cá. É melhor vocês virem aqui. Hoje não é o dia da apresentação, não, mas vamos aplaudir. Aí, ó. Glória a Deus. Está aí, ó. Agora, quem é o Lucas, quem é o Pedro? Esse é o Lucas. Esse foi quem por muitas vezes nós intercedemos aqui, né? Vocês lembram, né? Lucas teve um probleminha no dedinho e com isso toda uma internação aconteceu, mas graças a Deus, Deus foi com ele e também, né, com Pedro, que ficou aos cuidados aí das tias, dos tios, né, da mãe, das avós, no caso também. E Deus abençoe Felipe e Camila por mais essa experiência que vocês acumulam diante de Deus. A gente só sabe o teor da nossa fé, ou seja, o que contém nesse lugar dessa palavra tão pequenininha, com 2 letras apenas, é quando a gente experimenta provações. Né? Aquele cântico bem antigo, né? Da comunidade lá da Zona Sul, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu creio que foi um período, né, de crescimento para a vida de vocês. E graças a Deus está aqui a resposta da fé de cada um de vocês e daqueles que muito intercederam pela tua vida, Camila, pela tua vida, Felipe, né? E passaram por esse momento assim, não muito fácil, mas aqui estamos. Graças a Deus por isso. Deus abençoe. Parabéns, Felipe. Parabéns, Camila. Parabéns, Pedro e Lucas. Toda a família também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19. Esse versículo 19, Paulo está falando à igreja que estava na Galácia, uma região muito próspera. E ali estava a igreja de Cristo dando seus primeiros passos. Crentes, novos crentes. Um desafio enorme no apostolado de Paulo. E ele escreve essa carta e no versículo 19... ele diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. E aqui a última frase: até que Cristo seja formado em vocês. Eu sofro dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu achei muito forte essa expressão de Paulo, quando ele fala de formação. Eu imagino Paulo, quando ele está falando de Cristo sendo formado dentro de nós, possivelmente ele estivesse também trazendo a lembrança, trazendo à sua mente a formação de uma criança, a formação, o crescimento dessa criança,
as habilidades que essa criança vai associando dentro do ventre da sua mãe, algo que não é visível para ninguém, mas há um Deus que forma a criança no ventre da sua própria mãe, e ali todo um processo de construção vai estar acontecendo. Essa criança vem à luz, e quando essa criança vem à luz, significa que ela está pronta para viver agora fora do útero. Ela não está madura por completa, ela não está plena por completa, mas ela já está preparada para viver num mundo mais agressivo do que aquele ambiente protegido que ela vivia dentro do ventre da sua própria mãe. Paulo aqui está falando de uma expectativa, e ele reflete certamente o coração de Deus, porque Paulo era um homem que tinha um vínculo muito, muito forte com a voz de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E da boca de Paulo, a gente lê em todas as suas cartas palavras tomadas de sabedoria, tomadas de um entendimento que vai muito além daquilo que nós podemos compreender. E Paulo fala dessa expectativa que ele tinha também, de ver nos Gálatas Cristo sendo formado dentre eles, no meio deles, dentro da vida de cada um daqueles homens. E essa formação de Cristo, ela extravasa, ela vai muito mais além do que apenas conhecer alguns temas, do que apenas saber de alguns processos, mas essa formação, ela fala de um trato, de um preparo, de uma exposição que vai construindo uma identidade. Vai chegando assim o fim do ano, no último trimestre do ano, e eu tenho por costume de me voltar de uma forma muito, muito mais enfática diante de Deus para buscar saber do Senhor. Senhor, eu sei que os calendários, a diferença do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, no significado físico, não tem nada de novo. Mas há toda uma proclamação, há toda uma declaração. A própria palavra de Deus fala de tempos de começo, fala de algo que se inicia, como por exemplo na Páscoa, o Senhor diz, esse vai ser o principal, o primeiro mês do ano para vocês. Então, o tempo de começo é um tempo muito, muito envolvente e que gera em nós expectativas, gera em nós anseios, planos, processos, e que ao longo do ano eles precisam estar sendo conservados para que a gente tenha um alvo de chegada. Não basta apenas começar, mas é onde eu quero chegar. E é nessa busca que então eu fico diante de Deus e peço ao Espírito Santo, fala ao meu coração, mostra o meu coração, seja através de uma voz tua no meu interior, seja na tua palavra, mas que não seja algo meramente construído com base em uma palavra de efeito, em uma palavra de um estímulo meramente da alma, mas que seja algo que de fato proceda do teu trono e que tenha a ver, em primeiro lugar, com a minha própria vida e com a vida daqueles que Deus tem confiado a esse pastoreio nesta casa. E debaixo desta voz, eu fui para o texto, que é esse texto que eu acabei de dizer a vocês, de formação, de Cristo ser formado em nós. E para que Cristo esteja formado em nós, há processos que acontecem na nossa vida. Processos são necessários. Deus não trabalha com interrupções, Deus trabalha com processos. E os processos de Deus na construção dessa maturidade de Cristo, nessa revelação da pessoa de Jesus, vão requerer de nós uma mentalidade mudada, uma mentalidade que de fato seja semelhante à mente de Cristo. É ter a mente de Cristo Jesus. E ninguém passa a ter a mente de Cristo Jesus por indução, por sinapse, ou por, enfim,
uma conferência que passou. Não. Essa construção, essa imagem de Cristo revelada em nós, ela requer processos, e nem sempre os processos são tão agradáveis quanto nós gostaríamos que eles fossem. Mas é assim que Deus age. É assim que Deus nos leva a conhecê-lo. E antes de conhecer a Deus, Deus trabalha nesses processos para que também nós nos conheçamos. Para que nós possamos ir de encontro às nossas limitações. E nesse encontro das nossas limitações, é que nós conhecemos o ilimitado que Deus é. Onde é aí que nós entendemos o poder de Deus, que se aperfeiçoa, e mais uma vez aí essa formação, aperfeiçoamento é um processo de formação, até que Cristo seja formado em nós, e esse aperfeiçoamento, ele nos leva a identificarmos em nós esses lugares da nossa vida que precisam de uma intensificação, de uma mudança, de uma metanoia mesmo, para que a gente possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso tudo Deus não coloca como sendo algo que a gente não possa atingir. Pelo contrário, Deus deseja que todos nós vivamos em 2023 a boa, a perfeita e agradável vontade dEle. Amém, igreja? Mas para isso, a gente precisa entender esses processos de Deus. Por isso que a proclamação, pode deixar o tempo todo aqui na tela, por favor, não tire não. A proclamação desse ano, ela carrega essa frase. Você pode ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Forjados na palavra e no poder. E nessa imagem, você tem a imagem de um ferreiro que está ali com uma lâmina, uma barra de metal. E uma barra de metal, ela, até que seja formada, até que seja dado forma a ela, é apenas um peso. Ela é só um peso. Porque ela não tem objetivo, ela não tem propósito, ela não tem especificidade, ela é apenas um pedaço de metal. E eu, pensando nessas coisas e nessa formação, nesse caráter de Cristo, mais uma vez, desse paralelo que as Escrituras colocam, que a palavra de Deus é como uma espada, e uma espada, ela não se forma na natureza, uma espada, ela é formada por um processo de forja, e forja envolve fogo, forja envolve alguém que controla e domina para que o material alcance a forma daquele que está liderando o processo. E em nome de Jesus, eu oro aqui, junto com você, para que o próprio Espírito de Deus nos lidere, te lidere neste processo de forja, nesse ano que nós estamos iniciando. Abra sua Bíblia, por favor, lá no primeiro livro do profeta Samuel. Livro de Samuel, 1 Samuel, e nós vamos ler no capítulo 13. No livro de Samuel, nós conhecemos o início da história da monarquia sobre Israel. Israel, até esse momento, a nação vivia debaixo de uma teocracia. Ou seja, era o governo de Deus sobre a nação. E esse governo de Deus se dava através dos profetas, através dos sacerdotes, enfim, daqueles a quem Deus confiava a sua voz, para que essa voz então fosse transmitida ao povo de Israel. Mas, no livro de 1 Samuel, nós começamos a ver uma transição de autoridade de governo sobre esse povo. E esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, pede um rei, e ainda que não era essa o querer de Deus, Deus concede a eles, Deus dá a eles um rei.
E eles escolhem dentre eles um. E a Bíblia fala que o nome desse homem é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. E não vamos entrar aqui em muitos pormenores da história, porque a história que envolve Saul se conecta com a história que envolve Davi também. E ela é cheia de processos, ela é cheia de atropelos, ela é cheia de momentos que parecem serem momentos terminais, mas ali Deus estava também forjando um homem. Porque quem vai ser usado poderosamente pelas mãos de Deus, certamente haverá de passar pelo processo da forja. Sermos chamados, como nós ouvimos aqui o cântico, nós dissemos sim para Deus. Sim para o quê? Sim para sermos processados. Sim para sermos transformados. Sim para que cada dia mais deixemos a mentalidade do mundo e recebamos a mentalidade do reino de Deus. E isso se dá através da palavra de Deus. E quando nós somos fortalecidos nessa palavra, quando nós estamos afiados nesta palavra, não afiados no sentido, afiados da palavra apenas do conhecimento da palavra, mas a palavra de Deus, ela tem esse lugar que é a prática da palavra. Então, sermos afiados na palavra é sermos praticantes da palavra. Sermos afiados na palavra não é apenas sabermos sobre perdão, é aprendermos a perdoar. E esse processo de aprendermos a perdoar, mais uma vez, não é um processo fácil. Mas, portanto, está aqui o rei Saul. E Saul começa a ter algumas atitudes que vão trazendo muitos desgastes e muitos problemas para a nação de Israel. Até que vai chegando um momento muito difícil para ele. E está aqui no capítulo 13, e eu quero ler apenas alguns versos, não vou entrar em toda a história, porque não é esse o objetivo, mas sim no cerne, no centro da questão, que é o que a proclamação para esse ano declara para a minha vida e para a sua vida, e que certamente haverá de ser poderosa, porque tem fogo de Deus, tem fogo da presença de Deus nesse processo. O ferro é duro, o ferro é resistente, mas quando ele passa pelo fogo, ele é moldado. Há um martelo que vem sobre ele. O martelo é um material duro e resistente. E o ferro, quando é colocado como no ferreiro ali, ele não é colocado sobre uma madeira, ele é colocado sobre uma outra peça de ferro, que alguns chamam de bigorna. Então, aquele material que está sendo processado, que está sendo transformada, a barra de ferro, ela está entre dois poderes extremamente fortes e rígidos, que não vão se amoldar ao ferro, mas sim vão moldar o ferro. E essa obra que está sendo moldada é a minha vida e a sua vida. E quanto menos resistimos, mais rápido são os processos de Deus. Amém? Então, no capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 16, por exemplo. Diz assim: Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Toda vez que você vê a expressão, o nome desse povo, esse povo filisteu, era o povo mais, vamos dizer assim, mais perturbador de Israel. E os filisteus hoje poderiam se comparar a toda a obra das trevas que quer tomar resistência e quer fazer resistência e quer criar obstáculos e quer criar desvios e quer criar problemas para que a sua vida não passe de uma forma poderosa e purificada e santificada pelo processo da ação do Espírito Santo de Deus. Estão aqui os filisteus mais uma vez. Versículo 17. E uma tropa de ataque, saiu do acampamento filisteu, em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual. A outra em direção de Bet-Horon,
e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Versículo 19. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a casa de Israel. Diga, não havia ferreiro na casa de Israel. Vamos prosseguir para a gente entender. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir, o povo de Israel, o povo hebreu, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. Eles viviam numa total dependência dos filisteus. O povo que Deus chama para estabelecer o seu reino sobre a terra está de uma forma invertida debaixo de um poder e de autoridade de uma nação que era hostil, de uma nação que era idólatra, e essa nação gerava limitações de crescimento ao povo de Deus. Continuando o texto. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Aguilhada é aquilo que o que finca na terra, que faz com que a terra então seja movida. E o texto continua dizendo, e por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Então vamos primeiro ter uma noção, a configuração daquilo que a gente está falando a nível histórico. Havia um povo filisteu, um povo que dominava o processo da forja. Não havia ferreiro em Israel. Israel se tornou um povo escravo. Um povo que tinha apenas enxadas, um povo que tinha apenas machado para cortar as árvores, enxadas para limpar o chão, arado para arar a terra. Era um povo voltado apenas para o trabalho. Eles não tinham a capacidade de produzirem uma própria defesa. Porque a Bíblia diz que não havia ferreiro em Israel. Não havia em Israel alguém que pudesse transformar pedaços de ferro em espadas e lanças. E todas as vezes que mesmo para arar a terra, mesmo com as ferramentas que eles trabalhavam para gerar o fruto, e a gente lembra de muitas vezes o povo de Israel plantava, colhia, plantava, trabalhava durante temporadas e de repente vinham os filisteus e roubavam tudo deles. Então era um povo que não tinha, o povo de Deus, era um povo que estava tendo limitações ao seu avanço. Era um povo que, como consequência, não podia cumprir o propósito de Deus através deles como nação sobre a terra. Deus tem levantado a igreja para que ela cumpra o seu propósito sobre a terra. Deus tem levantado a mim e a você para que nós sejamos a lâmpada do Senhor sobre a própria terra. Deus tem levantado a mim e a você para que sejamos homens de trabalho, mas também sejamos homens de guerra. 2 améns. Aleluia. A Bíblia diz que não havia ferreiro em Israel. Todos os ferreiros estavam lá entre os filisteus. E se eles precisavam amolar as suas ferramentas, o povo de Deus, eles tinham que recorrer aos filisteus. Eles tinham que estar subordinados a um povo ao qual Deus não designou autoridade. E eu creio, irmãos, que Deus nos chama neste tempo a tomarmos as nossas armas espirituais e atuarmos como de fato nós somos chamados. Afinal de contas, um dos nomes daquele a quem adoramos e servimos é Senhor dos Exércitos.
Se Ele é Senhor dos exércitos, como de fato Ele é, não são apenas os exércitos que estão nos céus, mas é o exército de Deus sobre a terra. E esse exército de Deus sobre a terra precisa ser equipado, precisa ser tomado de autoridade, precisam ser homens e mulheres cheios da unção de Deus, para que possam cumprir o seu propósito. Talvez, pela sua experiência, pela sua maturidade, você já tenha passado do tempo de ter apenas ferramentas de trabalho. Talvez você já tenha a sua espada, talvez você já tenha a sua lança. Mas talvez muitas vezes também essas ferramentas espirituais, essas armas espirituais, estão sem um processo de manter o seu fio cortante. A palavra diz que da boca de Jesus sai uma espada afiada. Paulo diz, até que Cristo seja formado em nós. E eu não consigo ver um Cristo formado em nós sem que nós sejamos a exata expressão de Jesus. Havia poder e autoridade no nome de Jesus, onde quer que Ele estava. Ele chegava nos lugares, e ainda que Ele não atiçasse os demônios por uma ação própria, os demônios que estavam presentes no ambiente reagiam diante da presença dEle. Por quê? Porque Jesus era a espada afiada de Deus na terra. Deus nos plantou no Brasil. O Brasil precisa de um exército de intercessores. O Brasil precisa de um exército de homens e mulheres que manejam bem a palavra da verdade. O Brasil precisa de um exército de homens e mulheres cheios da autoridade e do poder do Espírito Santo. Então, esse ano, eu creio também que será esse ano de forja, esse ano de milagres, esse ano de imposição de mãos, esse ano em que você vai ser treinado, vai ser equipado, vai ser afiado para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados, batismo do Espírito Santo, enfim, o fogo de Deus, irmãos. Porque não se prepara armas quando se está em guerra. As armas precisam ser preparadas com antecedência. Todo bom exército está sempre em treinamento. E o treinamento é apenas uma simulação. Você vê filmes que muitas vezes está ali, soa o alarme, dentro de um quartel, dentro de uma unidade militar, e se diz, não é simulação. Então aqueles soldados sabem que eles estão numa guerra real. Aqueles soldados sabem que a munição que está nas armas não é munição de festim, que faz apenas barulho, mas não causa nenhum efeito. A palavra de Deus diz que desde quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós fomos transportados das trevas para a luz. E desde o dia que eu e você recebemos a Cristo, a guerra, a luta, o enfrentamento. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus fala de vitória. Eu venci o mundo. Não havia ferreiro em Israel. Os filisteus não permitiam que o povo de Israel tivesse lanças, que o povo de Israel tivesse espadas. Eles só trabalhavam. Mas eles nunca usufruíam do fruto do seu trabalho. A palavra de Deus diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. E sabe que Jesus vai ver o fruto do meu trabalho e do seu trabalho.
onde vamos estar aqui nos nossos cultos. E o Espírito Santo vai nos interromper. E de repente Ele vai começar a soprar o seu fogo sobre nós. E quando você impõe as mãos, não são as suas mãos, mas é o Cristo que está sendo formado dentro de você, que vai tocar pessoas, e elas serão saradas, elas serão curadas. Pessoas vão chegar a você, relatando problemas de doença. Você não vai dar para elas o cartãozinho do médico. Primeiro você diz, vamos orar. Aleluia. Vamos impor as mãos sobre os enfermos. Eles serão sarados. Está aqui Creuza. Aleluia. Vem cá, Creuza. Por favor. Aleluia. Ela não está nem andando mais, ela está desfilando. Suba aqui, Creuza. Vem cá, sobe aqui, por favor. Onde é que tem um microfone? Alguém me ajuda aqui? Venha, calma. De fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Um culto desse. Terminou do culto. É o microfone aqui? Ok. A Creuza me procurou. Irmãos, a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, você leu aí, está no verso do capítulo 13. No versículo 22, por favor, ponha os seus olhos sobre o texto mais uma vez. O que está escrito aí? Quantos soldados do exército de Saul tinham espadas e lanças? Hein, gente? Quantos? Nenhum. Quem tinha espada e lança? Hein, gente? Apenas Saul e Jonatas. Um povo, mas apenas 2 com espadas e lanças. Você é povo de Deus? Mas eu quero te dizer que quem ora por enfermos aqui nessa igreja não são apenas os pastores. É todo o corpo de Cristo, porque todos aqui são sacerdotes. Todos aqui são chamados por Jesus para impor as mãos e serem essas vidas curadas. O que acontece muitas vezes é que não se faz isso, é porque as pessoas ficam muito preocupadas, e se não acontecer? E sabe qual é a boa resposta que eu tenho para você? Se não acontecer, não é problema seu. O que é problema nosso é que o Senhor diz, impõe as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quem tem espada afiada não tem temor em desembainhá-la e fazer conhecida a autoridade de Jesus, que opera através da sua vida. E num culto desse aí, talvez umas 3 semanas atrás, mais um mês talvez, a Creuza veio me procurar, depois que terminou o culto, e ela estava sentindo tantas dores, tantas dores. É melhor você contar do que eu contar. Eu estava sentindo tanta dor, que a minha vontade era levantar e sair correndo. Mas eu resisti, eu esperei o final do culto e fui com Nelma lá para o gabinete. E lá o apóstolo orou por mim. E enquanto ele estava orando, as minhas pernas queimavam feito fogo. E quando eu saí dali, pela 3ª vez que ele orou, eu saí sem dor nenhuma. Aleluia. E hoje eu já estou andando de bicicleta. Amém. Graças a Deus. Isso é para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus porque
eu tive paciência, eu tive coragem de me manter na cadeira, porque tudo que estava dentro de mim queria que eu saísse correndo, para que eu não recebesse a minha cura. Mas a gente tem que resistir e ficar, porque a cura está no final, não é no começo. E quando acabou o culto, eu recebi a minha cura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Teresa. Aleluia. Por que eu falei sobre Saul e Jonatas? A Bíblia diz que era apenas eles que tinham espadas e lanças. Mas como é possível um cristão poder resistir neste mundo tenebroso? Neste mundo de forças espirituais que estão operando de uma forma extremamente violenta. Mas como um povo vai poder enfrentar tudo isso? Se as ferramentas que eles têm são apenas as ferramentas do seu trabalho devocional dentro de um prédio. Deus nos chamou para liderar os ambientes do ministério da casa de Deus. Sim, Ele nos chamou. Mas principalmente Ele nos chamou para fazer resplandecer a luz dEle através de nós. E essa luz através de nós começa o seu lugar de resplandecimento aqui neste lugar. E deste lugar sobre toda a terra. Mas para isso nós precisamos crer e acreditar que a você foi entregue poder e autoridade para você realizar obras maiores ainda do que Jesus realizou, porque Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou clamar e Ele vai enviar aquele que será alguém semelhante a mim. Ele será um tipo como eu, consolador, e Ele estará com vocês sempre, e Ele vai tomar vocês. Por isso Jesus diz, fiquem lá em Jerusalém, porque eu vou dar a vocês espadas, eu vou dar a vocês lanças, e então vocês, cheios do Espírito Santo de Deus, com as espadas e lanças. Vocês vão entrar em lugares que espíritos malignos estão dizendo, aqui crente não entra. Mas você vai entrar nesses lugares sem que você nem tenha sabido que essas coisas foram ditas no mundo espiritual. Você vai entrar debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus. Eles tinham uma guerra. A nação de Israel, uma guerra extremamente desigual. Numericamente falando, eles não podiam suportar o enfrentamento com os filisteus. Quando você lê sua Bíblia, e nós podemos ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 13 mesmo, no versículo 5, a gente tem a dimensão do conflito que está acontecendo ali. E isso é uma parábola para as realidades espirituais que nós enfrentamos a todo dia. Versículo 5 desse primeiro capítulo, do capítulo 13 de Samuel, de 1 Samuel, diz que os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. E olha o exército dos filisteus. Eles tinham 3.000 carros de guerra. Cada carro de guerra transportava, em média, 3 ou 4 soldados. Então, 3 vezes 3, você já multiplica aí, você já sabe, são 9.000 soldados. Além de 6.000 condutores de carros. E tantos outros soldados quanto a areia da praia. E eles foram a Micmais, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Olha o exército que estava diante do povo de Deus. Qual era o exército que havia em Israel?
1 Samuel capítulo 13, versículo 15, a gente pode ter aí um resumo disso, porque nos versículos anteriores, quando o povo de Israel sabe disso, eles fogem, eles entram pelos buracos, eles entram pelas cavernas, porque eles estão tomados de medo e de pânico. Eles se acham incapazes de resistir àquele poder que estava ali presente, porque eles estavam olhando apenas de olhos naturais. Irmãos, no ano de 2023, Deus vai aguçar a nossa visão espiritual. Nós vamos olhar como águias. Você vai discernir, a começar da sua própria casa, determinadas situações que você já vai perceber, isso aí não vem de Deus. Deus vai dar a você sensibilidade, uma capacidade de olhar além daquilo que é natural. E de antes que o inimigo faça acampamento, antes que o inimigo faça uma ninhada na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos ou no seu casamento, você vai se levantar já em nome de Jesus. Diabo, eu sei, demônios, eu sei que são vocês, então eu digo agora, na minha casa, não, fora em o nome de Jesus. Porque na maioria das vezes que acontece, as pessoas querem entrar em embate. Nossa luta não é contra a carne. Sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra a sua sogra, sua nora, sei lá quem mais. Nós estamos em guerra, irmãos. Eles fugiram, eles ficaram com medo quando eles viram a enormidade do exército dos filisteus. E eles fugiram. Agora olha para o versículo 15, para você ter a noção da desproporcionalidade numérica. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, versículo 15, do capítulo 13. E Saul contou os soldados, e eu vou aqui colocar que restavam, porque eram os que restaram, estavam com ele. E eram quantos? 600. Quantos tinham espadas e lanças? O que eles tinham diante deles? Uma derrota. Mas em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Irmãos, não planeja a derrota. Se prepara para o melhor de Deus. Mas para isso acontecer, áreas da nossa vida precisarão estar afiadas. Muitos aqui certamente fizeram churrasco. Qual é a parte importante de um churrasco? Hein, gente? Ajuda aí. Carne. Mas você precisa cortar a carne, né? E todo bom churrasqueiro tem uma boa faca. E antes dele iniciar o processo do churrasco em si, ele tem que cortar a carne. A carne pode ser boa. A carne pode ser a picanha de primeira qualidade, mas se a faca não estiver com o fio adequado, aquele corte se torna trabalhoso, difícil, cansativo. E o que você faz antes disso? Você pega o amolador e lá vai, ó. Você não está perdendo tempo.
você está preparando o resultado. E quando você tem a carne diante de você, você põe então o fio da faca e, ó, e ela corta certeiramente. Porque tem muitos crentes que a sua vida parece que está travada, ela não avança. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa, enfim. E parece que o negócio vai num passo, é 2 passos para frente e 5 para trás. A coisa não deslancha. É tentativa e erro. Uma vez aqui, outra vez ali, atira para um lado, atira para o outro. Paulo fala de alvo. Você tem que ter alvo na vida, meu irmão. Projete alvos para a sua vida neste ano. Eu parei de estudar. Volte a estudar, irmãos. Eu só terminei o ensino médio. Vá, se matricula numa universidade, numa faculdade. O que não falta hoje são opções. Afie as suas habilidades naturais. Mas quando a gente se acomoda em um determinado momento da nossa vida, nada mais avança, nada mais de novo acontece. E o Senhor está te falando no primeiro dia desse ano. Eu te chamei para ser um ferro que vai ser transformado numa espada afiada, como espada afiada de 2 gumes. Você diz, mas parece que nós somos muito menos. A Bíblia diz que o exército dos filisteus era extremamente numeroso. E o exército de Israel era um exército pequeno de 600 pessoas. E pior ainda, um exército que se submeteu, que se deixou oprimir, que se acomodou com a situação. Que talvez situação essa de cômodo foi de, bom, eu tenho meu trabalho, eu tenho o que comer, então tá bom. Aliás, até a Bíblia diz, tendo o que comer, com o que vestir, estejais com isso, felizes e contentes. A Bíblia não está dizendo que isso aí é um limite. A Bíblia está dizendo, seja agradecido. A Bíblia não está dizendo, Deus não está dizendo, não avance, não conquiste. Não. Prossiga para o alvo para o qual você foi chamado. Nós fomos chamados para sermos a imagem de Jesus na terra. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele passou pela forja. Jesus aprendeu a obediência. Ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele disse, não vim para fazer a minha vontade. Mas veja a submissão de Jesus. Veja a submissão do ferro ao processo do ferreiro. E Jesus foi sendo afiado. Ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu a se submeter. Para que ele viesse a se tornar o Salvador e o Redentor de toda uma humanidade. Trago de novo a lembrança de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo dizendo, por isso sofro dores de parto, até que Cristo seja formado, seja forjado em vós. Prepare-se. Esse é um ano de forja. Você vai ser forjado no discipulado. Vai. Você vai ser forjado em operação de milagres. E nada disso, por exemplo, é diferente do que Cristo mesmo disse. Vão, eu envio vocês como ovelhas em meio a lobos. Aqui estava uma nação de ovelha.
em meio a lobos. Mas havia um profeta naquele lugar. Seja profeta. Seja profeta para a sua própria vida. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, afiado na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Um cântico muito lindo lá do tempo, quando eu era bem criancinha na igreja, quando os meus pais se converteram e nos levavam. E o cântico eu aprendi: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Olha. Eu fiz algumas publicações baseado na proclamação, nas mídias. Muitos de vocês viram. E ali estão alguns processos que fazem parte desse aculturamento bíblico. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e realizará proezas. Então temos que ler a Bíblia, irmãos. Que negócio é esse de ser crente e não ler a Bíblia? É a mesma coisa que você dizer: não, eu sei dirigir, não preciso de habilitação, não. Na primeira blitz que tiver, você está fora da lei. E consequente, um pregador novo? De vez em quando acontece. Você diz: mas apóstolo, como é que a gente pode organizar isso? Conseguir ler a Bíblia. Aliás, deixa eu perguntar aqui. Quem conseguiu ler a Bíblia toda no ano de 2022? Eita, gente, cadê? Levanta a mão, fica de pé. Não, vai ficar de pé, vai ficar de pé. Agora fica de pé. Aleluia. Leu a Bíblia toda, fechou 31 de dezembro. Glória a Deus, vamos aplaudir esse povo aí, ó. Glória a Deus. Vocês podem sentar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês começaram? Gênesis, pô, bacana, né? Tal, pá. Aí vai chegando Levítico, assim: ô Jesus. Você não está entendendo nada. Leia a Bíblia. Faça a tua parte. O Espírito Santo é que vai nos levar à compreensão e entendimento. Mas tem aqueles negócios daquela genealogia que fulano gerou fulano, que fulano gerou ciclano, que ciclano gerou fulano, que gerou fulano. Já estou quase grávido de tanto ouvir gente falar que está gerando. Não pula, não. Porque tudo aquilo que está escrito está falando a respeito de Jesus. Vai fechar na chegada de Jesus entre os homens. Então eu quero dizer para você, 2023, ok, hoje é o primeiro dia. Faça um alvo, eu vou afiar na minha vida esse ferro que está sem fio. Eu vou me disciplinar. Vou ler a Bíblia. Gente, 3 capítulos, né? 3 capítulos por dia. 3 capítulozinhos. Que 15 minutos? Só se for ler letra por letra. 3 capítulos por dia. 10 minutos, 5 minutos você lê. Mas não basta só ler, oh, aleluia, tal, fiz a minha parte, como se fosse uma reza, uma Ave Maria. Não. Depois que você lê, medita, para um pouquinho. Depois diz: Senhor, fala comigo nesse texto. Aí assim: puxa, mas o que Deus vai falar comigo numa genealogia? O Espírito Santo vai falar: eu te gerei para que você gere outros.
A mesma graça que alcançou você é a mesma graça que vai alcançar a outros. Então leia toda a Bíblia, irmãos. Ou então, continuando sobre esse tema de afiar, lendo a Bíblia, e pelo grupo que aqui levantou-se, é menos de 10%, irmãos. E eu não sei quantos aqui começaram e ficaram no meio do caminho. Mas eu digo para você, no nome de Jesus, em 2023, você não vai repetir o ano de 2022. Você vai ser aprovado nessa área, nessa matéria. Quer ver uma forma assim, que fica dinâmica, se eu posso assim dizer, interessante? Porque quando você lê a Bíblia, né, do primeiro livro até o último livro, não necessariamente você está lendo na cronologia dos fatos, ok? Não necessariamente. Algumas vezes você vai ler porções que são anteriores às porções que você já leu até antes. E então pode parecer que no primeiro momento fica sem assim muito sentido. Mas existem muitos aplicativos da Bíblia. Quem sabe do que eu estou falando? Aplicativos que ajudam você a alcançar esse propósito. Se você quiser, no final do culto, você pode me procurar, pode procurar alguns irmãos aqui, eu vou te orientar sobre aplicativos da Bíblia. Você pode ler, por exemplo, ler a Bíblia cronologicamente. Não tem como, você não vai escapar, você vai ler primeiro o Pentateuco, não tem como ser diferente. Mas logo a seguir você está lendo lá um texto, sei lá, de 1 Samuel, e de repente você pula lá para o Evangelho de João, daqui a pouco você está no livro de João, o texto que seria o texto paralelo, ou o texto cronologicamente, você está lendo lá em Apocalipse, só que tudo isso marcado, tudo isso preparadinho no aplicativo, você só vai clicando lá, concluído, 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 e cada dia tem lá a porção do texto que você vai ler. E com isso, irmão, você vai vencer essa deficiência de você dizer, eu sou crente, mas nunca consegui ler a Bíblia toda uma única vez na vida. Em nome de Jesus, você vai conseguir. E eu tenho certeza que mais pessoas, porque quantas vezes a gente recebia, não é, Nelma? Mensagem de pessoas vibrando, dizendo, eu consegui ler a Bíblia, eu consegui ler a Bíblia toda. É muito legal, é muito estimulante você começar algo e terminar. É revitalizador. Ah, mas eu não vou começar porque eu posso não terminar. Vai terminar sim, porque o Senhor vai ser contigo. Vamos nos deixar passar pela forja desse valor e desse princípio. Vamos ser equipados, vamos ser treinados, vamos ser habilitados, vamos ser santificados para que a gente possa perceber a grande diferença que isso vai fazer na sua história de vida, na sua vida cristã. Deus não tem um exército só de líderes, de pastores, de apóstolos, de profetas, de mestres, de evangelistas, que têm espadas afiadas. Como nos dias de Saul, só ele tinha espada e lança, e seu filho. Mas todo o povo só tinha ferramentas para trabalhar o chão. E do outro lado, inimigos armados até os dentes. Irmãos, há inimigos armados até os dentes. E eu creio que você está entendendo, eu estou falando de realidades espirituais que combatem dia e noite. E como você vai prevalecer? Se você levantar a sua voz e disser, Senhor, eu quero ser esse ferro que vai passar por essa forja, por este fogo da tua presença. E o Senhor vai me formar. E o Senhor vai afiar a espada, as armas da nossa guerra. E a gente vai viver de fato, como Cristo declarou
Sua palavra diz que você em Cristo é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Esse é o texto de 1 Samuel no capítulo 13. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, independente da leitura que você vai iniciar, e repito aqui mais uma vez, se você quer alguma ajuda, eu não sei qual aplicativo, existem milhares de aplicativos, é verdade. Não importa se o seu telefone é um iPhone, não importa se é um Android, tem aplicativos da Bíblia, não apenas para você ler a Bíblia normalmente, como se lê, mas aplicativos que já carregam, e são gratuitos, esse planejamento anual. Você vai só clicar e o resto o computador vai fazer. Você só precisa abrir todos os dias e começar a ler a palavra. É o primeiro exercício para você começar a avançar neste ano. Quantos estão dispostos a entrar nessa nova caminhada? Levante as suas mãos ao Senhor. Vamos lá, levante as suas mãos ao Senhor. Agora você diante dele, faça um propósito diante dele. Talvez a sua vida devocional esteja como um ferro bruto. E você precisa adicionar a este ferro bruto o fogo da presença do Senhor. E esse fogo modelador do Espírito Santo de Deus vai gerando forma, vai gerando forma. E aquilo que não se parecia com nada útil, de repente se tornará uma espada poderosa nas mãos do Senhor. Um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Talvez você diga aí do seu lugar: quem sou eu? Quem sou eu para poder imaginar que Deus pode fazer alguma coisa através da minha vida? E eu digo para você com toda certeza, com completa certeza, que Deus te chamou para um propósito que vai muito mais além do que a realidade que você está vivendo. É hora de levantar-se. É hora de dizer: Senhor, conta com a minha vida. Eu quero ser forjado na palavra e no poder do Teu Espírito Santo. Você pode levantar a sua voz agora. Deixe, por favor, toda a igreja acesa. Levanta a sua voz e peça agora ao Espírito Santo de Deus: Senhor, toma a minha vida, Senhor, neste ano. Senhor, toma cada área do meu viver. Senhor, eu quero viver de fato uma vida que te agrade, que te satisfaça, Senhor. Eu quero fazer desse primeiro domingo, nesse dia das primícias do meu culto a Deus com os meus irmãos, um voto, Senhor, de me deixar ser aperfeiçoado pela Tua palavra. Um voto, Senhor, de ser um homem, uma mulher de Deus, cheio da unção. Eu quero, Senhor, uma transformação na minha vida de oração. Senhor, eu quero uma transformação no meu casamento. Senhor, eu quero uma transformação na minha vida profissional. Senhor, eu quero uma transformação na minha vida financeira. Senhor, há tantas áreas da minha vida que precisam do Teu toque. E eu quero, Senhor, me expor a este poder. Eu quero, Senhor, ser ministrado, para que eu então também possa ministrar. Mas eu quero começar hoje, Senhor. Eu quero começar hoje. Eu quero começar a buscar, Senhor, no meio da congregação, pessoas mais maduras, que me ajudem, que me auxiliem, que me discipulem, para que eu, Senhor, seja ajudado para me tornar alguém melhor do que sou hoje, para que amanhã eu possa ser esta bênção na vida de outras pessoas. Senhor, aquilo que eu tenho recebido, eu quero multiplicar isso no fazer. Então, Senhor, eu quero consagrar
declarar nessa noite: tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, Senhor, eu fui chamado para ser teu sacerdote. Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor, Senhor, diante dos homens. Toma a minha vida, Senhor, toma a minha vida. Vamos, diga isso ao Senhor. Fale com Deus agora. Agora é só você e Ele. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. O ferreiro chega diante de Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. O fogo do altar veio e moldou e afiou a linguagem de Isaías, para que ele se tornasse a voz de Deus no ambiente da influência da sua presença. Todos nós temos um ambiente de influência. Influencia este lugar com o fogo da presença do Espírito Santo de Deus. Equipa, forja vidas. Se você nesta noite diz: Senhor, este ano vai ser um ano inigualável para a minha vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Todas essas ações, elas traduzem uma vontade. Talvez você não tenha tudo ainda para que você se torne aquilo que você sabe que você pode se tornar, mas o Senhor toma aquilo que não é para fazer o que Ele é. Oh, sim, em nome de Jesus. E você está dizendo: Senhor, chegou o meu tempo, chegou a minha vez. Oh, Senhor, cantou o meu nome, a minha senha foi cantada no céu. Chegou a hora, Senhor, chegou a hora. O meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Santo, santo, santo é o teu nome. Você que está aqui entre nós, e você também pode estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero começar hoje uma nova caminhada contigo, Senhor. Você que talvez já tenha conhecido até mesmo a Jesus, mas se afastou do reino de Deus, se afastou da igreja de Jesus, e você nessa noite diz: Senhor, eu volto para o teu exército, Senhor. Eu volto, Senhor, para colocar a minha vida nessa forja. Toca, Senhor, onde só o Senhor sabe que o Senhor pode tocar. Oh, Senhor, muda, Senhor, essa área na minha vida. Todo lugar duro que seja amolecido pelo fogo da tua presença. Espírito Santo de Deus, cai sobre este povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento impetuoso entre nós. Espírito Santo de Deus, remove toda palha em nós. Oh, Jesus, passa o teu fogo, passa o teu fogo sobre nós hoje. Passa o teu fogo, Senhor, em tudo que se refere à minha vida. Ah, Senhor, é hoje o dia da decisão. Há ferreiro
há ferreiro na casa de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. O Senhor quer modelar o teu temperamento, mudar a tua linguagem, ampliar os níveis da tua fé. Ao longo de 2023, nós vamos nos encontrar com muitos ambientes da forja. Nós vamos aprender, nós vamos praticar e nos tornar as pessoas mais usadas para a glória do nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Vem cá, meu querido Felipe, soldado no quartel, quer trabalho. Vamos orar. Eu vou estender as minhas mãos. Felipe vai estar orando. Eu quero declarar um selo do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Eu vou repetir. Um selo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você é autêntico. Você é um homem e uma mulher que foi alcançado por Jesus. O Espírito Santo vai fazer o que ninguém pode fazer, até mesmo você. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós estamos aqui entregando o nosso primeiro culto de 2023 ao Senhor. Queremos rededicar nossas vidas ao serviço do Senhor. Pai, nós queremos dizer, forja nossas armas, Senhor. Quem sabe muitos de nós estivemos aqui enferrujados, estávamos apenas com ferramentas de trabalho, mas não estávamos prontos para atacar, para servir a Deus, para defender. E nós queremos rededicar ao Senhor nossas armas. Amém, amém. Sabemos que não podemos sozinhos. A gente tem tantos sonhos, tantas metas, tantos objetivos. A gente quer realizar tanto, mas só pelo poder do Teu Espírito é possível. Nós te pedimos, Espírito Santo, manifesta-te sobre nós com Tua unção. Gera em nós, assim como o apóstolo Paulo disse, que gerou, que estava orando pelos Gálatas, para que Cristo fosse formado neles. Amém. Que essa forja possa acontecer em nós, que a gente seja Aleluia. formado, trabalhado o nosso temperamento, Amém. corrigido, confrontado, Amém, afiado. amém. Nós não podemos sozinhos, nós queremos ser, de fato, imergidos no Espírito Santo. Sim, Deus. Te pedimos, toma cada um dos 365 dias desse ano. Aleluia. Espírito Santo, Sim, transborda Deus. sobre nós. Meu Deus. Transborda sobre nós. Amém. Que a gente possa ser, na nossa geração, uma bênção. A gente tem um olhar para servir, para se dedicar inteiramente a Deus. Eu oro por cada família aqui, por cada homem, Amém. cada mulher que está aqui na tua casa. Forma maturidade aqui, Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém. Maturidade no exército de Deus. Amém. Maturidade nos filhos de Deus. Amém. Gente que conhece a sala do trono, que conhece os caminhos da oração, que conhece esse ambiente da devoção a Deus. Pai, queremos ser íntimos Teus. Então eu oro por todo o corpo local aqui reunido, que a gente seja amadurecido no Senhor. Amém. Entregamos ao Senhor nossas armas. Obrigado, e recebemos do Senhor Amém. o renovo nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Olhe nos meus olhos.
aquilo que Deus conhece, que você é, mas que ainda não tornou-se, você haverá de tornar-se, por causa do poder do nome de Jesus, mas por causa também da sua decisão. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, alegre-se. Uma grande caminhada de 1000 quilômetros se torna mais curta quando você dá o primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado. Prossegue. Vai à frente. Não perca de vista. Não desanime. Não pare no meio do caminho. Que você possa compartilhar um com o outro. E aí, está lendo a Bíblia? Uma coisa pequena. Está lendo a Bíblia? Não. Vamos lá. Você já está sendo discipulado? Ih, não. Como é que eu faço? Vamos começar. Vamos começar. A gente tem a mania de primeiro pensar, estruturar tudo bem direitinho na nossa cabeça. Depois colocar em prática. Se lance. Ninguém aprende a nadar no seco. Tem que mergulhar. Dá uma aflição no primeiro momento. Mas daqui a pouco você percebe, uau, era tão fácil. Por que eu já não aprendi isso há mais tempo? Assim será sobre a tua vida. Quantos recebem em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos agora ofertar ao Senhor. Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas a Ele, a Deus. Você tem aí os nossos códigos para você fazer via Pix. Não quero convidar você a já tomar então a sua oferta. E você pode vir trazê-la aqui. Ou então, se quiser ali utilizar o cartão bancário, você também tem acesso ali à minha direita. Você pode fazê-lo agora em nome de Jesus. Pode ir trazendo a sua oferta. Lutamos com armas de fé. Aleluia. E nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Aleluia. Nós o adoramos. Glória a Deus. Vitorioso és, Sim, Jesus. na tempestade estás. Você pode ficar em pé mais uma vez. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu nome, Teu Senhor. trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O inferno não Vamos. prevaleceu. Diga aquilo que você crê. E nada irá Aleluia. me impedir. Enquanto Eu te adoramos. adorarei. Ah, sim, meu Deus. Esse é o ano da virada, irmão. Muralhas vão estremecer. O que te prendia não vai prender mais. O que te limitava não vai mais. Creia. Enquanto Creia. adoramos. Oh. Vitorioso és na tempestade.
e nós cremos. E essa proclamação, Senhor, neste ano, forjados na palavra, forjados no poder, haverá de gerar e construir em nós a perfeita imagem de Jesus. Pai, eu já te agradeço pelas muitas obras, pelos muitos sinais e maravilhas que tu haverás de fazer, pela intervenção sobrenatural tua em nós, mas pela tua ação em nós, o sobrenatural também sobre a vida de tantas e tantas vidas. Pai, eu creio por um tempo de milagres, um tempo de uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus, um tempo, Senhor, de levantar homens e mulheres forjados para a batalha. Por isso, Senhor, santifica o teu nome no meio da tua igreja. Guarda o teu povo, Senhor, na sua entrada e na sua saída. Desde agora, Senhor, e por todos os dias que viveremos, nos 365 dias do ano de 2023. Até aqui tu nos trouxe. Não foi acasos que nos trouxeram aqui. Foi um propósito divino que nos traz aqui. E eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor começou em nós, que é poderoso, o Senhor vai aperfeiçoar e nos moldar para que sejamos a exata expressão de Jesus Cristo na terra. Eu abençoo o teu povo com a perfeita paz de Jesus Cristo, com a unção e o poder do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, que seja sobre a tua semana, que seja sobre toda a tua família, desde agora e pelos anos que se seguirão, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Até terça-feira, então, a nossa convocação para a gente estar aqui e a gente começar a experimentar o que é estar diante do trono. E nesse domingo, nessa terça, como já falei, nós teremos a ceia do Senhor. Nós vamos cear nessa primeira terça-feira do ano. Deus abençoe e vá em paz, o Senhor é contigo. Shalom.